Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Chegamos então à parte final do terceiro momento de Paulo na carta, que está falando sobre as imoralidades, aquilo que foi relatado a Paulo. Logo em seguida, nós já vamos começar a parte da carta de Paulo que fala sobre as respostas aos questionamentos que eles lhe tinham feito. Então, vamos lá, vamos fechar o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, Paulo estava falando sobre a impureza sexual. E ele já havia falado acerca da liberdade. Então, meus amados, uma parte importante disso está no verso 12. Nós vimos isso no vídeo anterior. O verso 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que o crente tem liberdade. Então esse era o primeiro ponto que Paulo falou. Mas essa liberdade não ia levar a um comportamento que era um comportamento de mácula àquilo que se esperava de um cristão. O segundo ponto em relação à impureza sexual que Paulo está fundamentando para não fazer aqueles comportamentos que estavam sendo discutidos é de que a igreja ela forma o que se chama de corpo de Cristo. Então nós somos santuário do Espírito e nós como igreja somos corpo de Cristo. Então, se os crentes estão unidos a Cristo, significa que eles são membros do corpo de Cristo. E eles estavam sendo, então, retirados do uso apropriado de igreja, de corpo, para uma outra função, um outro uso que não era certo. Então, eles estavam usurpando, eles estavam tornando os membros do corpo de Cristo os membros de uma meretriz. Como assim? Essa ideia está em Gênesis 2:24. Com certeza o amado já assistiu um casamento e o ministrante deste casamento lembrou que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, a sua família e se unirá. E, portanto, serão os dois feitos um só corpo, uma só carne. Então, este relacionamento afastava o membro do corpo de Cristo de uma função e de um comportamento que era um comportamento digno de um corpo de Cristo, para uma união com uma meretriz ou de uma forma questionável. Então, esta união que faz de dois corpos um só, baseia a ideia aqui de Paulo. Então Paulo diz, fuja disso, fuja da impureza. Você não deve deixar isto acontecer, não deve fazer e não deve admitir, contemporizar com isso. O que quer dizer contemporizar? Quer dizer, tudo bem, se eu não faço, mas tudo bem que você faça. Não, não é assim, porque se um membro do corpo de Cristo está sendo desvirtuado, todo o corpo de Cristo está sendo desvirtuado. Então, o homem toma um corpo que é membro do corpo de Cristo numa união que arruína o seu próprio corpo e o corpo de Cristo. Como arruína o seu próprio corpo? Porque cada cristão é tido aqui como um
santuário, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita, né? Portanto, o nosso corpo é um recinto sagrado, ele é local de habitação do Espírito Santo, ele é um templo santificado, um santuário onde Deus habita, onde o Espírito de Deus habita, e portanto nós estaríamos corrompendo esse corpo. E, por óbvio, indiretamente, nós estaríamos corrompendo todo o corpo de Cristo. Então, portanto, nós não podemos admitir, nem fazer, nem admitir que uma outra pessoa que esteja ligada a este corpo faça isso, porque ele está maculando não só o seu corpo, como também toda a igreja. Aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos, nós somos portadores do Espírito Santo. Lembre-se disso, amado. Dentro de nós está o Espírito Santo. Dentro de nós é um santuário, é um templo em que Deus deve ter prazer em habitar, porque ele está santificado, ele está separado para a habitação. E nada que seja inconveniente nesse templo deve ser feito, exatamente porque é o corpo do Filho de Deus, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Então nós estaríamos maculando este corpo. E a razão disso tudo? Primeiro, todas as coisas me são lícitas, Paulo falou, mas agora nós somos escravos de Deus. Como assim nós somos escravos de Deus? Porque ele nos adquiriu para sermos dele. Então, veja lá, no final, né, dessa parte aqui, ele fala assim, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Como assim nós não somos nossos? Fostes comprados por bom preço. Jesus pagou um preço por nós. E o preço não foi pequeno, foi um preço de sangue, de vida. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque nós fomos comprados e nós somos templo do Espírito Santo. Amém, amado? Então, essa é a ideia de Paulo em relação a esse fechamento desta palavra de Paulo àquilo que estava acontecendo de errado na igreja de Corinto. Pois muito bem, então agora Paulo começa a discutir sobre as perguntas que eles fizeram a Paulo. Então, o primeiro questionamento foi em relação ao casamento. E aqui nós vamos observar o seguinte: havia aí a discussão de casar, não casar, casar, melhor não casar. Bom, Paulo então vai responder a esta questão. Mas ele responde a esta questão levando-se em consideração o modo de vida deles, e isso é importante que se leve em conta, o modo de vida deles, e aquilo que eles têm de ministério dentro da igreja. Nós não podemos esquecer isso, meus amados. Em primeiro lugar, Paulo lembra que havia uma tensão entre ser cristão e ser grego de Corinto. Por quê? Porque em Corinto a forma de vida lá era uma forma de baixo padrão de moralidade sexual. Ele acabou de falar sobre isso. Ele acabou de falar sobre a moralidade destas pessoas. Então existia, né, esta forma de vida. Paulo diz, olha, solteiro, você foi chamado e está solteiro, ok. Se quiser ficar solteiro, você é livre para servir a Deus sem a preocupação de um casamento. Ah, mas você foi chamado casado? Então venha casado,
só sabendo que existem mais limitações àqueles que têm família. Porque aqueles que têm família têm obrigações para com os seus cônjuges e para com a sua família. Então, existem estas duas situações. Né? Um outro ponto importante aqui é que eles falavam muito, na antiguidade se falava muito da maneira ascética de viver. O que é essa maneira ascética? Essa maneira ascética era de privação das coisas. Então as pessoas se privavam de comer, se privavam de beber, se privavam de fazer as coisas, não por qualquer outra razão religiosa, mas por ascetismo. Então muita gente dizia que não, eu vou me privar, eu vou punir a mim mesmo, porque eu preciso viver de uma forma assim, etc, etc. Então eu não vou nem casar, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou... Enfim, esta situação, Paulo está dizendo, olha, cuidado, que não é só isso, não é assim. O jejum, por ser ascético, é uma coisa. Mas o jejum que você faz de uma maneira correta, ok. Ah, você não quer casar, você quer ser celibatário? Muito bem, você seja celibatário. Mas lembre-se que isso não é exigido. Para bem servir ao Senhor, isso não é exigido. Até porque, para ser celibatário, é preciso de um dom especial de Deus. Porque o celibatário, ele está submetido a diversas pressões, a diversas tentações. Então, Paulo, né, diz o seguinte, olha, o casamento é livre e ser celibatário é livre. Você decide de acordo com o ministério e com o dom que o Senhor te dá. A regra geral é que se case. Por que se case? Porque as pressões são muito grandes. As tentações são muito grandes. Nós já dissemos isso em outro vídeo, o vídeo anterior. Fornicação era uma prática naquela época e naquele lugar. Havia muitos atos imorais. Havia muitas tentações. Havia muita pressão. Então, para que o solteiro vivesse uma vida casta, havia pressão, com certeza. Mas veja, Paulo diz, o casamento tem as suas obrigações. Cada um do casal tem obrigação para com o outro, para com a família. Então, como é que eu resolvo isso? Paulo diz, olha, você vai ter que ver qual é a vontade de Deus para você. Porque, na verdade, é uma escolha sua e isso vai depender da vontade de Deus para você, do fortalecimento que Deus te dá e do ministério que Deus tem para você. O casamento tem os seus problemas? Sim. O celibato tem os seus problemas? Sim. O celibato é dom de Deus, o casamento é dom de Deus. Os dois têm os seus desafios. Mas qual eu escolho? Bom, você tem liberdade para escolher, você não está com a obrigação de casar ou com a obrigação de ser solteiro, mas você tem que levar em consideração a vontade de Deus, porque é dom de Deus. Tanto uma coisa quanto outra coisa. É dom de Deus. Uma outra questão que se coloca nesse mesmo capítulo é o casamento. Quando um apenas do casamento é crente e o outro não. Então, Paulo foi questionado a respeito disso. Bom, Paulo diz, olha, tudo vai depender de como o cônjuge pagão reage. Se o cônjuge pagão consente em manter o casamento e em manter a disponibilidade de que o seu cônjuge
continue nos caminhos do Senhor e agindo de acordo com os mandamentos do Senhor, mantenha o casamento. Você não tem a obrigação de se divorciar, só porque ele não é cônjuge. Qual é a razão? A razão é de que os crentes são santificados, são santos, são separados para Deus. A santificação é a relação que a pessoa tem com Deus. É o estado que o crente tem em ser separado para Deus. Mas se antes de crer ele casou-se com um pagão que continua pagão, ok. Então você deve manter a paz. Se o cônjuge, homem ou mulher, não quer se separar, se ele não se importa e não cria situações difíceis, mantenha. Até porque diz ele que os crentes, eles são santos e as bênçãos dessa santificação se estende ao outro cônjuge. Ele é santificado pelo cônjuge, que é separado para Deus. A mesma coisa em relação aos filhos. Se os filhos não são crentes, eles são alcançados pelas misericórdias do Senhor, pela santidade dos pais. Agora, se o incrédulo não quer que o casamento continue, então ok, ele deve aceitar a separação se isto for uma razão de intrigas, de brigas, de conflitos, de discussões. Então, o que temos aqui é, se ele não se importa, mantenha. Se ele acha ruim, então faça a separação. O que Paulo fala para nós é que deve-se seguir a paz, deve-se buscar a paz, aquilo que conduz à paz. E isso significa que você vai ter que viver com um cônjuge pagão? Bom, se o cônjuge não se importa com isso, ok, então significa assim. Agora, se ele se importa, pode significar a separação. Paulo diz que pode ser que nesta reação se salve o incrédulo, se mantenha um casamento até dar chance, até que exista esperança de uma conversão. Isso é o que acontece nos nossos dias hoje. Nos nossos dias hoje nós temos muitos que se convertem depois de casados, mas o cônjuge, seja a mulher ou seja o marido, não se converte. Então, este é o bom senso que Paulo está explicando para nós. Esse é o bom senso que Paulo nos dá. Então, o princípio aqui, o princípio que Paulo diz que nós devemos levar em consideração é que devemos buscar a paz. O princípio que dirige todo o nosso comportamento nesta circunstância é a paz. Amém, amados? Bons estudos.